Vamos ler de novo? Gálatas capítulo 5, versículo 16 em diante. Vamos lá, Gálatas 5:16. Deus tem algo para nós aqui, porque como está agarrado isso aqui, né? Meu Deus do céu. Ele diz assim: digo, porém, andais pelo Espírito, e não haveis de cumprir, naquela tradução fala concupiscência da carne, ou cumprir os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito contra a carne, e estes se opõem um contra o outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as urgias e coisas a estas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que são de Cristo Jesus crucificam a carne. Os que são de Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e concupiscência. Olha o que Paulo está falando. Os que estão em Cristo, eles vão crucificar a sua carne. Junto com a sua carne vai as suas paixões e as suas concupiscências, os seus desejos desenfreados. Ele diz, versículo 25, se vivermos pelo Espírito, andamos também pelo Espírito. Não tem como eu falar que eu vivo pelo Espírito e ando pelos desejos da carne. Os irmãos estão conseguindo entender aí? Então nós precisamos, de fato, vivermos pelo Espírito de Deus. E para isso nós temos que começar a viver nos 3 níveis: Espírito, alma e corpo. A nossa alma nada mais é do que uma esponja que vai absorver, seja aquilo da carne, seja aquilo do Espírito. Agora, uma vez que o Espírito começa a alimentar a minha alma, a alma vai dominar o quê? A carne. O comportamento da carne vai mudar, porque o Espírito vai estar trazendo informações para a sua alma. Agora, o inverso também é verdadeiro. Se a alma que domina e começa a alimentar, se é o corpo que domina as paixões, as concupiscências, desejos desenfreados, começa a dominar, ele vai ministrar na sua alma vai viver contramão àquilo que o Espírito tem para você. Romanos capítulo 8, versículo 9, diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha como que o texto é muito claro. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se você não tem um Espírito, nem de Cristo você é. É forte o negócio. Olha o versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Quem está guiando você? O Espírito de Deus habita em você? Há o Espírito de Deus aí? Se há o Espírito de Deus, você manifesta as obras de Deus. Você manifesta aquilo que nós vimos em Gálatas 6. Olha o que vai dizer em Efésios capítulo 2, versículo 1. E ele vivificou, Efésios 2, 1. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos deleitos e pecados, nos quais outrora andaste segundo o curso deste mundo, segundo príncipes e potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Outrora ele era o seu dono, você era escravo dele, mas agora vocês são de Cristo, vocês não são mais da carne. Então quem opera na vida de vocês é Jesus.
Em João capítulo 3, versículo 3, ele vai dizer: respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou Nicodemos, perguntou Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu no versículo 5, em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito, é necessário vos nascer de novo, o vento sopra para onde quer. Ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim todo aquele que é nascido do Espírito. Ser nascido do Espírito significa receber a vida de Deus no mais profundo do seu ser. O seu Espírito é algo que existe dentro de você. Quando você recebe o Senhor, esse Espírito, ele cria vida dentro de você. E você, lá no profundo do seu ser, na sua alma, ele está conectado, trazendo toda a informação celestial por meio da palavra. Por isso que uma pessoa sem Deus lê a Bíblia, sem o Espírito lê a Bíblia, ele não consegue entender nada. Diferente de uma pessoa que tem Cristo, que ele nasceu de novo, ele lê a Bíblia, traz uma revelação para ele de textos, da voz, da presença real do Senhor por detrás da letra. Jesus diz que é necessário nascer, porque senão não veremos o reino dele. Olha o que diz em Efésios, capítulo de número 2, versículo 8. E é uma fé aqui que traz a presença de Deus. Porque pela graça sois salvos. Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Pela graça sois salvos. Qual é o meio? A fé. Não vem de vós, é um dom de Deus. Olha que maravilha, é um presente. Tanto o meio como a graça. A graça e o meio é um dom de Deus. Você tem uma fé para receber de forma gratuita o presente, o dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Quando ouvirmos e respondermos a Deus de forma favorável, nós recebemos gratuitamente a salvação. A nossa salvação, ela nos traz uma garantia de fatos, não de sentimentos. Vou repetir. A sua salvação te traz uma garantia de fatos, não de sentimentos. Pastor, eu não estou sentindo que eu sou salvo. Ainda bem. Você precisa ter o fato, algo concreto. É uma certeza por meio da palavra. A palavra te garante que você é salvo por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Você não precisa sentir, não é um sentimento, é um fato, algo concreto. A palavra de Deus é algo concreto, não é sentimento. Olha o que diz João 10, versículo 28. Eu lhe dou a vida eterna e jamais perecereis, e ninguém as arrebatará de minha mão. Versículo 29. Meu pai que versículo 29. O meu pai que as deu a mim é maior do que todos. Ninguém é capaz de arrancá-la da mão de meu pai. O Senhor está falando, olha, eu te dei a salvação. Quem deu? Foi o Senhor, por meio de Cristo. Ninguém vai tomar de você, é algo concreto. Você não precisa duvidar, você não precisa temer. João 5, 24. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Quem crê não entra em juízo. Algo concreto. Hebreus, capítulo de número 13, versículo de número 5. Seja a vossa vida
isenta de ganância, contentando-vos com o que tendes, porque ele mesmo disse: não te deixarei e nem te desampararei. Não te deixarei e nunca, jamais te desampararei. O Senhor prometeu algo concreto. O Senhor se faz presente na sua vida todos os dias, 7 dias por semana, 24 horas por dia, 366 dias no ano, toda a sua existência. João, capítulo de número 6, versículo de número 37. Todo o que o Pai me der virá a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma, lançarei fora. Imagina o Senhor te lançando fora, te rejeitando, porque você foi até Ele? De forma alguma. Diz a palavra do Senhor, o próprio Jesus falando. Romanos capítulo 8, versículo 38. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do futuro, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É algo concreto, algo real. Não é um sentimento, mas é algo vivo, algo presente. Tito, capítulo 1, versículo 22. Na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Deus prometeu que vai te salvar por meio de Cristo Jesus. Deus pode mentir? Não. Então Ele vai te salvar. É algo vivo, algo concreto. O Espírito Santo testifica em nosso espírito que somos salvos. Romanos capítulo de número 8, versículo 14 em diante. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, porque não o arrebataste do espírito da escravidão, porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes com temor, mas recebeste o espírito de adoção, pela qual clamamos, Abba Pai. Versículo 16. O Espírito mesmo testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. É o próprio Espírito que testifica. É o próprio Espírito que autentica em nosso espírito que somos filhos de Deus. 1 João, capítulo de número 3, versículo de número 24. Quem guarda os meus mandamentos, em Deus permanece, e Deus nele. E nisto conhecemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Se você não fez ainda, você que está me acompanhando pela internet, e os que estão aqui eu sei que já fizeram, mas se você que está me ouvindo nessa hora não fez a sua oração de confissão de Jesus, de arrependimento dos seus pecados, é importante que você faça. Ela é simples. Você pode dizer assim: eu digo o seu nome, confesso que sou um pecador e aceito a Jesus como meu Senhor e Salvador. Você diz mais, fala: Senhor, que o Senhor perdoe todos os meus pecados, porque eu confesso que o Senhor morreu pelos meus pecados. Aí você vai pedir para o Senhor, fala: Senhor, escreva meu nome no livro da vida, aonde nunca será apagado, porque é escrito com o sangue do Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Uma oração simples, mas que vai mudar todo o seu destino, porque vai dar a vida eterna para você. Existem mais alguns textos que nós poderíamos ler hoje. A exemplo, Romanos 1:9, ele vai dizer: pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho do seu Filho, me testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, afinal, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião para ir ter convosco. Paulo está falando: olha, eu tenho orado para ir ter convosco, para estar com vocês, para testemunhar o que Deus tem feito. Nós precisamos lembrar, já caminhando para o encerramento aqui, que a salvação é o motivo de alegria.
Tem pessoas que acham que quando nós aceitamos a Jesus, se tornamos um cristão, vamos viver uma vida de tristeza, uma vida de angústia. Pelo contrário, é uma vida plena de alegria intensa e contínua. Não é uma alegria de uma bebedice, não é alegria de uma festa, mas é uma alegria diária. Você, quando aceita Jesus, você tem alegria tanto no presente como no porvir. Atos capítulo 16, versículo 34. Então os que subir para sua casa, pôs-lhe a mesa e alegrou-se muito com ele em sua casa, por ter crido em Deus. Né? Paulo vai para a casa daqueles homens, e o carcereiro ali, todo mundo se salva, e a alegria. A salvação é motivo de alegria. Atos, 8:39 vai dizer: quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe, e não viu mais o eunuco, e jubilou-se, seguindo o seu caminho. Em outras palavras, se alegrou ali, ele fala, em plena alegria, seguiu o seu caminho. Você tem seguido Jesus com alegria? Porque a salvação te produz alegria. Eu quero resumir e aplicar a nossa aula, de forma bem simples. Para ser salvo e tornar-se um discípulo de Jesus, um filho de Deus, você precisa confessar que você é pecador. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa confessar e pedir perdão ao Senhor Deus em nome de Jesus. E também você precisa entregar a sua vida a Jesus Cristo. Confessar os seus pecados, arrepender dos seus pecados em nome de Jesus e confessar Jesus Cristo como seu único Senhor, suficiente, Salvador. Recebê-lo Ele em sua vida. Quando somos salvos, recebemos o Espírito como um depósito de garantia da nossa salvação. Como que nós temos a garantia que somos salvos? Está lá, Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 13. Efésios 1:13, olha o que diz. No qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendes nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor de sua glória. O Espírito Santo é a garantia que Deus te dá que você é salvo. Somente quem é salvo tem o Espírito Santo, amém? O não salvo não tem o Espírito Santo. Quando temos Jesus Cristo, temos uma melhor qualidade de vida, uma vida em abundância. Diz em João 10:10, eu vim para trazer vida e vida em abundância. Eu separei algumas perguntas que já me fizeram em relação a este tema. A primeira pergunta é: o que você pode dizer a uma pessoa que pergunta, como posso me tornar um cristão? Simples. Arrependimento dos seus pecados, confissão a Jesus e aceitar o Senhor como Senhor e Salvador. Simples, simples, simples. Arrependimento e confissão. Aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Uma segunda pergunta: como você se assegura que é um cristão de fato, que vai morar no céu? O Espírito Santo é a nossa garantia. Você tem o Espírito Santo em você? Garantia que você é salvo. O que acontece no momento que você aceita Jesus? Você nasce de novo e nesse novo nascimento você ganha o Espírito Santo. São duas coisas que acontecem simultaneamente na sua vida. Jesus prometeu que Ele estaria à porta do nosso coração. O que nós devemos fazer com essa palavra que Jesus está à porta? Qual que deve ser a nossa atitude diante dessa promessa? Abrir a porta. Ouvir a voz e abrir a porta. Qual é essa porta? A porta do seu coração. Você precisa ouvir Jesus. Jesus está falando com você. Se você está ouvindo essa aula, se você está aqui, você está ouvindo. Então, abra a porta e deixa Jesus habitar no seu coração. Cristo diz que entraria em sua vida. De que forma? Por meio da sua aceitação.
Jesus não vai invadir a sua vida. Entenda isso. Ele não é ladrão para entrar pela janela. Você precisa abrir a porta. O que é importante, por que é importante crer na Bíblia como um ato de fé para a salvação? Olha o que diz Hebreus 4:12. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. E ela tem poder de penetrar no mais profundo do nosso ser, a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula. Hebreus 4:12. Viva e eficaz. Ela é o que vai transformar a sua vida. Por que a maioria das pessoas não recebem, ou não querem, ou não conseguem crer em Jesus Cristo? Não consegue ter essa fé para a salvação. E é um texto importante que você anote aí para que possamos orar. 2 Coríntios 4:4. Olha o que diz a palavra de Deus em 2 Coríntios 4:4. Nos quais o Deus deste século. Olha lá, naquela tradução começa, o Deus deste século. Está vendo que Deus ali está em minúsculo? Não é o nosso Deus, é o Deus desse século, Satanás. O Deus deste século, o Deus desse presente século. Vou ler na minha tradução aqui. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Ele traz uma cegueira no entendimento. Cegou o entendimento dos descrentes. Por isso que nós temos que orar e jejuar, para que caia a cegueira, a escama nos olhos do descrente. Por isso que quando nós vamos fazer um evangelismo, você vai falar de Jesus, você vai pregar a Jesus para uma pessoa, você tem que orar para que a pessoa ouvir o evangelho, essa cegueira espiritual possa sair em nome de Jesus e ela conseguir ter entendimento, que olha o que diz, para que lhe não resplandecesse a luz do evangelho da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. Você vê que muitos estão cegos, né, no seu entendimento, porque o espírito está morto, entenda isso. É o entendimento que está cego, está uma escama. Nossa oração é para que essa escama caia, para que o evangelho seja visto de forma clara. Amém? Todo mundo feliz com Jesus? Então vamos orar. Obrigado pela sua presença, que Deus possa ter te abençoado nesta aula, né, nessas chaves aí, para que você tenha uma fé para a salvação. Você que está pela internet, obrigado pela sua presença, mas queremos orar por você também. Então, continue conosco. Pai, nós te louvamos, nós rogamos a bênção do Senhor sobre as vidas que estão aqui de forma presencial e de forma online. Que o Senhor Deus nos abençoe e que possamos nós termos uma fé genuína que nos leve à garantia, por meio do Teu Espírito, à salvação. Nós te louvamos por tudo aquilo que o Senhor ensinou a nós nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe, um forte abraço, fiquem na paz.